salve meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio do O Básico da Urban Jungle, para que você que é aspirante ou você que quer relembrar um pouco dos conceitos, técnicas e estruturas aí para a gente cultivar bem as nossas plantas, na sua grande maioria aí, famílias, gêneros e espécies de subbosque. Neste episódio, nesse EP número 6, a gente vai falar de 6 fatores primordiais aí, que quando bem equacionados, bem sintonizados entre si, a gente vai ter aí numa média um bom cultivo com a maioria das plantas aí do rolê. Quem são essas plantas? Ou melhor, quais são essas plantas? Quais são as espécies de subbosque e de floresta úmida que em hábitat original elas coexistem aí numa mesma faixa subtropical, tropical, até mesmo equatorial? Nessas regiões, numa média, em todo o globo, a gente vai ter um tipo de clima e 6 fatores são importantes aí para a gente oferecer para as nossas plantinhas. Quais são essas plantinhas? Eu vou trazer aí alguns tipos para vocês conhecerem e memorizarem aí. Essa galerinha, numa média, vai sempre existir exceções, mas numa média funciona bem para o episódio de hoje, tá legal? Bora lá então! Philodendron em geral, como no exemplo aqui, Philodendron muneni. Vejam só, esse cara aqui habita a área já mais equatorial. É uma região bem próxima à linha do Equador, tá? Guiana Francesa. Olha só que interessante essas nervuras da face abaxial. São meio avermelhadas, bem interessante, né? Philodendron. Anthurium em geral, como esta mudinha aqui, como este carinha, um Anthurium possivelmente híbrido do Papililaminum com Crystallinum, Anthurium papillinum. Ele é miúdo e tal, mas vamos acompanhar aqui. Tudo indica que sim. Begônia, como a minha lindeza aqui, Begônia paranaensis, que está nascendo aqui, ó, uma mudinha lateral. Samambaias, o grupo das samambaias em geral, no caso aqui, o Platycerium coronarium. Oia, flores de cera. Em geral, elas também são espécies aí de floresta úmida, subbosque. No caso aqui é a Oia finlaysoni. Alocasia, no caso aqui a Alocasia nebula imperialis. Monstera, como essa monstera deliciosa var serrana. Este indivíduo ainda não fenestrou. Monsterinha. Nepenthes, no caso aqui Nepenthes miranda, do grupo das carnívoras, uma nova paixão aqui do meu rolê, Nepenthes. Outra do grupo das samambaias, gênero Leccanopteris, no caso aqui é a Leccanopteris sinuosa. E Rhipsalis, cactus de floresta úmida, no caso aqui provavelmente seja a Rhipsalis pachyptera, que tem os filocládios, né? Se eu não me engano é esse o termo, em vez de cladódio é filocládio, algo assim. Enfim, são essas folhas e caules, não é folha, né? É folha e caule junto, e aí se chama cladódio ou filocládio. Enfim, Rhipsalis é mais um exemplo. Poderia citar também Peperomia, poderia citar também Astilandia,
embora as tilândia vão precisar um pouquinho mais de sol no quesito iluminação. E é isso, quais são os quesitos? Quais são os 6 fatores médios aí? Eu vou passar uma margem, algo bem básico relacionado às características do programa, e durante os outros episódios, principalmente dos Jardineiros Urbanos por Fly, vocês vão ter detalhes um pouco mais técnicos, e entrando aí no detalhe a coisa fica um pouquinho mais avançada, tá legal? A gente vai falar aqui então dos 6 fatores, que são iluminação, temperatura, rega, umidade, substrato e adubação. Esses são aí os 6 pilares bem importantes que, quando equalizados, organizados, combinados de uma maneira média aí, lembrando que sempre há exceções, a gente vai ter um cultivo bom, satisfatório, mediante a maioria das espécies dessas plantinhas aí, desses gêneros que eu acabei de citar para vocês, tá legal? Vamos começar então com o fator iluminação. Hoje eu não vou entrar nas questões de lux, que seria uma medida, né? LUX é uma das normas de medida aí, talvez adotadas pelo Brasil inclusive. Tem também TL, se eu não me engano, que é uma métrica aplicada em outros países aí, como é pés, centímetros, polegadas e tudo mais. Lux é uma medida de luz, e eu devo trazer mais detalhes técnicos também em novos episódios aí dos Jardineiros Urbanos. Falando sobre o básico da iluminação, o que a gente tem? A gente pode criar 2 contextos aí relativamente simples, sem que vá precisar de muitos aparatos como eu já tenho aqui hoje, tá certo? O primeiro caminho é seguir pela regrinha mais básica que existe aí, que é a métrica de sombra, meia sombra e sol pleno. Isso aí praticamente todos os jardineiros, jardinistas, orientadores, consultores do rolê acabam trazendo como métrica mais básica. Vamos seguir por ela então. Essas plantas todas em geral, na minha visão também, na minha experiência aqui por anos já, cultivando em diversas situações e contextos e microambientes diferentes na mesma casa, posso dizer o quê? Prefiram sempre a meia sombra. Isso significa que o quê? Essas plantinhas vão se dar bem numa sombra clara? Com certeza vão, mas vão se dar muito melhor se pelo menos aí até 4 horinhas, de 2 a 4 horas, um solzinho da manhã ou um solzinho do final da tarde alcance lá a área das folhas, a região onde se encontra as suas plantas e seus vasos. Esse solzinho natural aí vai colaborar bastante. Ou como alternativa tem aí os LED bulbos, as lâmpadas full spectrum, como aquelas lá que em breve eu vou trazer o review definitivo para vocês, tá quase lá. Numa analogia aqui eu posso dizer que o quê? As lâmpadas LED bulbo têm uma eficiência, é legal, só que a gama de cores azuis e vermelhas são menos potencializadas, e as lâmpadas full spectrum grow light, elas vão trazer intensidades maiores das cores azuis e vermelhas, que são importantes para o desenvolvimento das plantas, principalmente as tonalidades azuis, que dizem respeito ao que? Ao crescimento das folhas, crescimento vegetativo. Então, falando indoor, dentro de casa, tenho as plantinhas aí próximas às janelas, portas que dão para fora de casa. Se possível que bata um solzinho da manhã ou do final do dia, no mínimo aí de 2 horas, você vai entregar aí a tal da meia sombra. Agora você quer sair um pouquinho do básico e se predispõe a comprar um sombrite, por exemplo, de 50%, dobrar ao meio, supostamente 100%, o que não é métrica real, e numa área lá que você vai ter de 6 a 8 horas de sol direto, você instala esse sombrite e você vai então reduzir a intensidade daquela luz e também vai entregar uma meia sombra, só que uma meia sombra durante 6 a 8 horas. Vai ser mais interessante ainda para as plantas, tá?
A energia solar da manhã, do final do dia, com sombrite, durante 6 a 8 horas, vai garantir aí o quê? Um vigor real para suas plantas, dessas aí que eu falei no começo do episódio. De novo, em analogia, uma lâmpada full spectrum adequada, como aquela lá está se mostrando bastante adequada, ela também vai simular o quê? Esse solzinho aí filtrado, com algum nível de sombrite, durante o tempo que você deixar a lâmpada ligada, tá certo? Então não vai ter aquela intensidade de raios a ponto de queimar, é uma luz como se tivesse um sombrite e vai entregar uma gama ampla das cores pelo período que você deixar essas lâmpadas ligadas. O que eu posso dizer é que se a gente seguir basicamente essas ideias expostas aqui, brincar com essas variáveis, a gente vai ter um cultivo médio aí para a média das plantas, para a média das espécies variedades, um cultivo legal já no quesito luz, no fator luz. Segundo fator, temperatura. O que é importante a gente se ater na questão da temperatura, que é um fator mais simples, é o que? Muito frio, abaixo de 4 graus Celsius, ou muito quente, acima dos 30 graus Celsius. Chegar nesses extremos não é muito legal para grande parte dessas plantas. E qual que é o impacto disso? Muito frio, elas vão queimar, pode acontecer da seiva congelar e você vai perder a planta, naturalmente. Por experiências anuais aqui, durante 3, 4 anos, eu já posso dizer que o quê? Até 4 graus... as espécies estão no painel paredão lá, elas levaram de boa. Abaixo disso, por dias consecutivos, porque uma coisa é você ter um dia de madrugada a 4 graus, outra coisa é você ter 7 dias de madrugada a 4 graus. Então é importante se atentar a isso. Muito frio, muito calor, acima dos 30 graus. As plantas também não se desenvolvem bem. Em alguns casos aí do norte, nordeste, provavelmente, vocês chegam até ver o que? Os caules, as folhas amolecerem assim. Elas estão literalmente o que? Murchando, desidratando devido ao excesso de calor. Também não ajuda, também não é legal. Também corre o risco de ter perda, dela desidratar num ponto que ela não consegue mais se recuperar. Então, os extremos de temperatura, abaixo de 4 graus consecutivos, acima de 30 graus consecutivos, pode fazer mal. Na medida do possível aí, mimetizem situações. Se está muito frio, pensem aí na possibilidade de aquecedores, se der. Se está muito calor, água. Porque a temperatura da água em geral, se vem aí de poços artesianos, até mesmo água encanada costuma ser mais fria, bem mais fria do que a temperatura ambiente. A faixa ideal de temperatura para o desenvolvimento de todas essas espécies. Na real aí, a partir dos 20 graus. E dependendo da espécie, mais quente, né? 25, 26, 27. Mas se você estiver aí na média dos 20 graus, até uns 27 aí, elas vão curtir. Existem aí algumas exceções, como espécies de altitude, que de 20 graus para baixo, até uns 14, por aí, é mais interessante. Aqui em São Paulo eu posso dizer, se na média tiver 20 graus, todo mundo, as de altitude e as que gostam de calor, vão se dar bem. Vão começar a mostrar que veio, vão se desenvolver mais velozmente. Rega. Qual que é aí a métrica média para todas essas espécies que eu mostrei para vocês? Manter o solo úmido constantemente. Teste do dedo, por incrível que pareça, é uma das melhores medidas até hoje, ó. Solo úmido, é isso, ó. Você sente que está molhadinho, não chega a ficar impregnado de substrato. Ele gruda um pouquinho, você sente que está molhadinho, e isso é o solo úmido. Manter isso na média. As begoniaceae, por sinal, é melhor ser úmido para o seco, tá? Vejam aqui que a superfície deste vaso já está meio sequinho. Isso aqui é o úmido para o seco. No fundo, ele ainda está úmido, está molhadinho.
Na superfície ele já secou. Essa é uma exceção. Begônia, úmido para o seco. Pode deixar secar um pouquinho mais, inclusive, do que está aqui. No caso, eu até vou regar já um pouco hoje, talvez. Mas pode deixar secar um pouquinho mais. Única exceção. Tillandsia acaba sendo exceção também, porque normalmente você vai molhar a bicha, né? Com mangueirão, com borrifador. Aí você faz o quê? Molhe um pouco todos os dias, umas 2 vezes, uma única vez. Tillandsia, ela é até bem resistente a baixa umidade, ela até se vira bem. Mas se você molhar uma única vez, 2 vezes por dia, ela vai se desenvolver melhor. Já ouvi casos aí de pessoas que falam: minhas tillandsias não crescem, elas não morrem, mas não crescem. Você não deve estar regando de verdade e você não deve estar adubando também de verdade, que vai ser um outro fator aí desses 6 que a gente vai chegar já já. As demais espécies, por experiência aqui no meu rolê, vão gostar de solos úmidos, como todo mundo diz aí, mas se você deixar um pouquinho mais molhado, ou seja, o pratinho fica lá com um fiozinho de água constantemente, elas tendem a preferir isso, elas gostam disso. Não chega a ser um solo encharcado, lamacento, compactado, mas aquela reservinha de água no fundo do pote, incluindo aí também a Nepenthes, que é uma planta que gosta de encharque. Se fica aquela basezinha, aquele fiozinho de água no pratinho, é melhor do que deixar seco. Claro que em épocas mais frias é bom se atentar a esta dica. Este fiozinho de água pode significar que o solo está muito molhado, mas em geral esse fiozinho de água no pratinho, considerando um bom substrato, que é um outro fator que a gente entra já, esse fiozinho de água vai ser melhor do que pior. Vai garantir uma celeridade aí no crescimento e desenvolvimento. Intermitência de rega, se o seu Philodendron, se o seu Anthurium, por exemplo, sentirem que o solo está secando muito e molhando, secando e molhando, essa intermitência, curiosamente, dá uma travada no desenvolvimento. Ela estressa com isso. Agora, se ela tiver realmente com um solo molhadinho, úmido, aí sim ela curte e vai crescendo numa constância aí. Fator número 4, quarto fator, umidade. Eu acredito que o fator umidade seja o mais representativo, o mais influente na grande parte aí dessas plantas do caso, comentadas aí no começo do EP. O fundo aqui da casa com sombrite é diferente do painel paredão, que é diferente da laje do tango, que é diferente da estufa úmida, que é diferente do terrário aquário, que é diferente da caixa de umidade, que é diferente da cozinha e da sala. São climas diferentes aí, no mínimo 1 ano de teste nesses hábitats, nesses ecossistemas sintetizados, mimetizados. E observando todas essas variações, eu posso afirmar que o fator umidade é o mais influente realmente. O fator umidade, ela vai segurar a onda se o fator temperatura oscilar demais, vai segurar a onda se o substrato estiver seco. O fator umidade, de alguma maneira, vai ajudar que a planta absorva nutrientes com mais facilidade se aquele ambiente contiver nutrientes. E talvez só não influencie o fator iluminação. Iluminação é importante ter numa média, ou melhor, no mínimo, de qualquer forma, com uma certa independência de todos os outros fatores. Agora, umidade influencia em todos esses demais. Óbvio que nos jardineiros urbanos por Fly, vocês têm notado aí que eu estou buscando o quê? Especialização. Eu estou buscando pegar instrumentos como umidificadores e adaptando para o contexto. Eu trouxe aí um home kit de irrigação, nebulização, umidificação. E eu chego à conclusão que se a gente mantiver constantemente é 24 horas por dia, se possível, constantemente, de 80% para mais, a gente vai ter sim o quê? Folhas mais perfeitas, desenvolvimento mais acelerado, vai ficar mais evidente o vigor das folhagens, você vai começar a ver raiz aérea, começar a desenvolver de planta que nunca desenvolveu raiz aérea. Então, se você preza crescimento, vigor e vitalidade, e
e o máximo possível de folhas impecáveis, perfeitas, mantenha a umidade alta, constantemente de 80% para mais. Flávio, você comentou então que o fator umidade influencia o fator temperatura. Em qual sentido isso? Vou dar um exemplo aqui. Plantas em caixas de umidade entram em dormência, mas menos dormência do que fora da caixa de umidade. Plantas em caixas de umidade, embora a temperatura abaixe bastante, não vão apresentar tanto ressecamento devido ao frio, que é bastante comum. Quando esfria também, a gente tem ressecamento nas folhagens. E é basicamente isso. A dormência é menos profunda, menos intensa, e você não vai ter perdas de células da lâmina foliar que supostamente morram, ressequem por causa de frio. Você comentou também que o fator umidade influencia até na rega. Sim, já peguei às vezes alguns casos de vasinhos dentro do terrário aquário secos, literalmente secos, e a planta se desenvolvendo. Como isso, Fly? É fácil de entender. Umidade 80% ou mais alta estimula o crescimento de raízes aéreas. Raízes aéreas na umidade alta adquirem capilaridades. As capilaridades absorvem a água do ar. Basicamente isso. Então, a função do vaso lá é importante. Na hora que você regar, vai fazer diferença, ela vai se hidratar, vai cumprir a função, mas as raízes aéreas já estão cumprindo a função. Em analogia a isso, o meu Anthurium Brownie, que está lá longe, está a 1,5 m ou 2 dos umidificadores mais próximos, ele está perto da porta da entrada de casa. Ele nunca emitiu raízes aéreas no volume que está emitindo agora. Ou seja, os umidificadores de ar que estão lá naquela área do Philodendron Patrice, que eu mostro sempre aí para vocês, e esses umidificadores que estão a 1,5 m ou 2 da porta onde está o Brownie, a névoa intermitentemente alcança o Brownie, ele reconhece essa realidade, estimula a liberação de raízes aéreas branquinhas, vigorosas, avermelhadas, com pelinhos no caule. E elas mesmas captam essa água do ar, essas micropartículas que vão chegando nelas lá. Interessante, né? Então sim, já vi vasos secos dentro de terrário aquário e a planta crescendo sem parar. Por causa do quê? Das raízes aéreas cumprindo a função. Quinto fator, que eu acho também bastante importante, substrato adequado. Sim, com os insumos conhecidos como chips de coco, casca de pinos, perlita, vermiculita, turfa de esfagno, esses são os mais comuns aí. Ou os derivados de serrapilheira da famigerada Urutau aqui no Fly Channel. E eu falo muito desses caras porque eles são literalmente os componentes da serrapilheira empacotados, separadinhos, limpos, organizados para você chegar, misturar aí na sua medida. Eu, no caso, adiciono carvão, adiciono às vezes turfa de esfagno, adiciono aí casca de arroz carbonizada, e seja com os insumos mais comuns ou com os insumos super premium que eu chamo da Urutau, que a gente tem a serrapilheira na veia, até folha triturada da serrapilheira, adubada com esterco bovino. Se os insumos aerados tradicionais já são visivelmente legais para as plantas, você que um belo dia só usou terra na vida, como eu, imaginem a serrapilheira. Como eu falo, como eu brinco, uma métrica a partir do meu uso aí por quase um ano é de 30% melhor o desempenho. Por algum motivo, as raízes se desenvolvem mais rapidamente na serrapilheira. E aí, nesse contexto de substrato muito legal, aquela aguinha, aquele fiozinho de água que eu comentei quando eu falei sobre rega, não vai gerar prejuízo nenhum na planta. Como é bastante aerado, a absorção é mais difícil. Então a gente tem que o quê? Aguardar algum tipo de evaporação aí para aquela aguinha subir. Você, inclusive, com um pratinho com um pouquinho, um fiozinho de água, vai garantir também lá um microambiente mais úmido para sua planta também. É legal. É importante dizer que quando eu faço comentários elogiosos assim para a serrapilheira, não quer dizer que ela sozinha
Só esse fator vai dominar todo o pedaço, vai tornar irrelevante os outros fatores. Todos os demais fatores já citados, iluminação, temperatura, rega e umidade, devem ser cumpridos aí numa média colocada aqui para vocês, tá legal? E por fim, mas não menos importante, a adubação periódica. No caso aqui, o Fly adota princípios, uma filosofia orgânica, tá certo? Então eu venho utilizado aí o rosco feijão do Bayforte 867 há anos, 4, 5 anos, e não deixo de suplementar aí essa adubação com alguns fertilizantes de lenta liberação. Eu sempre confundo liberação com absorção. Adubos de lenta absorção. À medida que você vai regando, vai liberando um pouquinho. À medida que vai chovendo, vai liberando um pouquinho. No contexto indoor, dentro de casa, eu trato basicamente com Bayforte 867. Por vezes dose completa, por vezes microdose. Microdose é basicamente a metade, um pouquinho menos da dose para 1 litro de água ou para 1 litro da receita recomendada no próprio produto, na própria embalagem. Às vezes quando a gente fala de adubo fica uma coisa meio relativa e a gente talvez não consiga perceber com clareza qual que é o efeito prático da adubação periódica, né? Fly, se você já está utilizando substrato tão bom assim, como eu sei dizer que não é só o substrato, como eu sei dizer que também é o adubo, é um pouco dos dois. O substrato tem um aspecto físico aí, mecânico, importante para as raízes. Ele vai garantir oxigenação, vai promover aí uma microbiologia muito semelhante ao hábitat original e tô para dizer aí, embora a ciência não explique, que as plantas têm algum tipo de memória, tá? Existe algum tipo de memória aí. Mas tirando essa viagem ou não, a microbiologia que surge com os devidos componentes da serrapilheira, que é casca, tronco, galhos, folhas, uma parte dessa galera já mais decomposta. Esse contextozinho assim gera aí uma microbiologia muito conhecida para as plantas de subbosque, serrapilheira. Agora, por exemplo, aqui nessa Rhipsalis pachyptera, possivelmente, o que é substrato bom e o que é adubação periódica? Substrato bom, a garantia que a planta está se desenvolvendo bem, a garantia que em nenhum momento no processo as raízes apodreceram porque estava muito compacto, a garantia de que está tendo uma oxigenação interessante aqui e que invisivelmente a microbiologia esteja existindo aqui, habitando essa terrinha. Um pouco da matéria que vai se decompondo lentamente a partir desses carinhas da serrapilheira, a planta já está absorvendo. Mas o que ela realmente absorve mais rapidamente, porque já está em estado de absorção, para absorção, é a fertilização periódica. E aí que a gente vai ter? Crescimento, certo? É evidente que essa planta cresceu bastante, tá bem bonita. E assim, estética perfeita. Tem umas falhinhas naturais de planta, mas o global aqui você vê o que? Perfeição. Num contexto natural, que você tem essa serrapilheira, ou que no caso dessa planta que é uma epífita, ela se enraiza lá no meio do tronco e fica guardando as folhinhas caírem lá e as folhinhas entrarem em decomposição. Isso leva meses. O bichinho vai lá e morre. Isso leva mais um tanto, semanas. A planta não vai conseguir ter o vigor, a beleza tão rapidamente. Ela fica aí à mercê da sorte de cair elementos lá naquele ponto, se acumular lá onde estão as raízes dela. Aqui não. Eu antecipando esses componentes já no ponto para ela absorver, a gente tem exatamente isso que a gente vê, tá? Um pouco, como eu falei, é do extraordinário, substrato da Urutau que já vem todo preparado para a planta absorver, e mais o fertilizante periódico, que vai garantir o quê? Alimentação constante e não essa intermitência. Pensem comigo, se eu não adubo, só fico com o substrato ideal aqui. À medida que eu vou regando e tal,
À medida que o tempo vai passando, vai decompondo. E a planta vai ter que ficar guardando a coisa ficar pronta. Então a gente vai ter possivelmente o quê? Oscilação no desenvolvimento, alimentação periódica para a menina. Então ela pode manter um fluxo de crescimento constante. Fora que também ela não tem concorrência aqui. O vaso é só para ela. As plantas, elas são agressivamente competitivas de hábitat, de luz, de água, de substrato, de umidade menos, mas também, de certa forma, o resultado da adubação constante é o crescimento constante. A gente tem aqui uma Nepenthes híbrida de Torelli com Rafflesiana. Neste caso da Nepenthes, o substrato, a priori, existem aí variações, mas se você for no musgo esfagno, não vai ter erro também, tá? Esse cara se difere na questão de substrato, se difere também na questão de rega, ele curte um solo mais molhado, e se difere também na questão da adubação. Não precisa adubar as Nepenthes. Existem dicas específicas aí que o Marcos Ono deixou aqui. Quem quiser tentar adubar Nepenthes, tem dicas aqui, tá certo? Mas é isso, substrato é esfagno, rega abundante, molhado e não precisa adubar. Valeu? Até o próximo episódio do O Básico da Urban Jungle.